Funcionando, bacana. Pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo o vídeo. Falar um pouquinho do mercado, tá? O mercado entrou num período de correção e a gente precisa identificar o que está acontecendo com o Bitcoin, né? Para saber que direção as moedas vão tomar, né? O Bitcoin ele precisa dar essa direção. Então, primeiro observando aqui que independente de que moedas são, seja de times, seja Ethereum, BNB, Cardano, tudo se encontra em correção, tá? Vamos falar um pouquinho com relação às informações primeiro, as informações externas, tá? Algumas semanas atrás, dia 6 de maio de 2021, saiu essa informação aqui, indicando que a hash do Bitcoin estava começando a se afastar da China, tá? A gente não tinha algumas informações ainda do porquê isso estava acontecendo, então ela estava perdendo esse domínio do quesito de hash, tá bom? Isso dia 6 de maio, tá? E depois, logo adiante, Elon Musk vem com esse tweet onde ele menciona a questão da energia, né, que é utilizada nesse quesito de hash das transações do Bitcoin, onde pode trazer um grande impacto à natureza, né, ao meio ambiente. Então, depois desse Twitter, o Bitcoin ele começou a ter um processo de retração um pouco mais violento em questão do diário, perdendo 10, 15% no diário. E um pouco mais adiante, né, começa a surgir essas informações com relação ao que o preço do Bitcoin cai 10%, 10, 15%, né? Então as mídias começam a divulgar isso, o pessoal começa a entrar em pânico, né, por conta da informação. E agora começa a vir alguns estudos, né? Então, Elon Musk, você errou. O estudo mostra que o consumo de energia do Bitcoin é menor do que se imaginava, né? Então, assim, o cara trabalha com uma propriedade de quesito de foguetes, tem a Tesla e tudo mais, e aqui a gente começa a se deparar com canais igual o Seu Dinheiro, que informa que o cálculo que foi feito em cima dessa questão de consumo de energia, ele acabou se precipitando nesse quesito, tá bom? E um pouco mais adiante, a China acaba proibindo bancos e empresas de pagamentos de oferecerem serviços em criptomoedas. Tá? Essa informação ocorreu dia 18 de maio, antes da correção do dia 19 de maio, onde o Bitcoin buscou a casa dos 30 mil dólares. Tá bom? E logo adiante, o pessoal começou a enxergar a oportunidade, né? Então baleias começaram a entrar e comprar a partir de 36 mil para baixo, tá bom? As baleias começaram a sustentar esse suporte do Bitcoin para que ele não tivesse mais uma correção tão pesada assim, tá joia? Então a gente consegue acompanhar tanto pelo book de oferta, e quem não está olhando o book de oferta consegue acompanhar com essas notícias, tá bom? Esses canais de notícias informando que as baleias elas continuam fazendo excelentes compras, tá? Com essa correção que está tendo no Bitcoin, tá joia? E um pouco mais adiante, depois de alguns dias, depois do comentário do dia 18 da China falando que iria não aceitar mais Bitcoin, né, ela volta a impactar novamente depois de 3 dias, dia 21 de maio, com mais uma notícia, mais uma informação, tá bom? Onde Bitcoin volta a cair forte após China falar em reprimir mineração e negociação de criptomoedas. Tá bom? Então, ou seja, não iria ser apenas o Bitcoin, tá bom? Mas assim como outras criptomoedas também, tá? Eu até separei algumas notícias aqui, eu vou até abrir elas agora. O que acontece, tá? Não vem de hoje essa questão dessas informações na China, tá bom? Que a China sempre vem e acaba impactando, tá? Então, assim, a gente tem informações, tá? No Twitter mesmo, lá em 2019, onde a China ela vai sempre lançando informações, tá? Ela sempre lança informações. Há 2 anos atrás, a China lançou essa informação com relação à mineração, tá? Onde teve um impacto, sim, em 2019. E se a gente vir aqui, ó, novamente, esses tweets aqui eu não tinha deixado eles abertos, mas vou abrir aqui para vocês acompanharem também, porque é importante acompanhar esse tipo de informação, tá bom? Ó, em 2018, novamente a China falando com relação ao Bitcoin, tá bom? Sobre o quesito de energia. Vou abrir aqui mais um. Esse aqui, se não me falha a memória, é de 2017. Em 2017, a China bane o Bitcoin.
Então, ou seja, não é a primeira vez que a China acaba influenciando também no preço do Bitcoin, tá? Lá em 2017 a China já havia banido, em 2018 falou do consumo de energia, em 2019 ressaltou novamente. E se a gente desce lá atrás, buscando informações lá atrás, bem no comecinho mesmo, com relação ao Bitcoin, em 2013 a China pegou e baniu o Bitcoin também. Então, ou seja, a China baniu o Bitcoin em 2013, em 2017, 2018 falou da energia, em 2019 falou da energia novamente, em 2021 acabou banindo pela terceira vez em diferentes anos o Bitcoin. Ou seja, se ela tivesse banido realmente lá atrás, em 2013, né, até hoje a China não estaria aceitando o Bitcoin, né, fazendo minerações, entre outros afins, com relação ao Bitcoin. Porém, essa é a mesma história que vai se repetindo ao decorrer de vários e vários anos, tá bom? Acredito que isso seja apenas um meio para poder justificar uma queda, para eles falarem assim, nós estamos saindo do mercado por este motivo, né? Porém, não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. A China sempre vem com esses fake dela, né? Porque isso é considerado um fake, porque se realmente fosse banido em 2013, em 2017, o Bitcoin não estaria na China em 2020, 2021, né? Então, infelizmente, essas notícias ela acabam impactando, tá bom? E recentemente veio o efeito Elon Musk também, né? Que ele veio falando com relação a Dogecoin, onde a Dogecoin acabou se expandindo em quesito de preço, pegou mais de 1.500%, 2, 3, 4, 5 mil por cento, e aonde veio essa retração também com relação a Dogecoin, tá? Agora vamos para a parte gráfica, mensurando mais o quesito de semanal, tá bom? Bitcoin no gráfico semanal, tá? Então assim, vou partir logo para hoje, para saber o que está acontecendo. Ele se encontra no atual momento na direção de 32.800 dólares. 32.800 dólares. Então, o que dá para identificar aqui, tá? Deixa eu até pegar o pincel aqui. A gente consegue observar que a gente teve um ombro esquerdo, tá? Nessa subida aqui, após ele se recuperar da queda de 29 mil. Ele buscou um topo na casa dos 41.500, retraiu novamente, tá bom? Chegando na casa dos 29 mil, 28.900, formando um ombro esquerdo, antes de ter toda essa subida que a gente pode considerar uma cabeça, tá bom? Onde bateu lá aproximadamente 64 mil e bolinha, e buscou essa nova retração dramática que num efeito muito rápido por conta dessas informações, rompendo uma EMA primordial de 8 períodos no gráfico semanal, tá? Então, o gráfico semanal utiliza-se EMA de 8 períodos, que é essa linha que a gente vai conseguir observar azulada, tá joia? Então, assim, o que pode acontecer, tá? As projeções. Ele pode formar esse ombro direito aqui, onde ele não formou ainda, ao decorrer dessas semanas, meses, tá? Onde ele bateu em 30 mil. Ele pode buscar novamente este topo aqui na casa dos 41.800, 41.500, tá bom? Fazendo a cabeça desse ombro direito e buscando um processo de retração novamente na casa dos 30 mil, tá? Nesse pior cenário, falando depois dessa recuperada que ele der ao decorrer das semanas e que ele voltar a retrair, ele vai buscar testar novamente a casa dos 30 mil, tá? Caso ele não consiga se manter firme nos 30 mil, fazendo um fundo duplo, ele pode testar uma retração de Fibo, onde vai bater na casa dos 27 mil, tá bom? Casa dos 27 mil. E aí, se ele perder essa questão dessa retração de 0,618 dos 27 mil dólares, ele vai testar suportes antigos, tá? Como foi aqui no topo anterior, na casa dos 19 mil. Ele vai buscar essa dimensão aqui como primeiro suporte a longo prazo e depois um outro suporte a longo prazo que a gente tenha na casa dos 13 mil dólares e 900, 13 mil dólares e 600, por aí, tá bom? Como o segundo suporte mais fundo, tá joia? E por que ele tem uma grande chance, se ele buscar retrair, né, a casa aqui dos 27 mil, buscar esse valor aqui na casa dos 13, 14 mil dólares? Porque quando a gente olha um pouco mais para trás no Bitcoin, a gente tem que analisar o RSI também, tá? Então, assim, coloquei esse quadrado aqui roxo dentro do RSI aqui embaixo.
para a gente identificar que no quesito semanal ele ainda tem fôlego para poder cair mais, tá bom? Buscando a casa do topo anterior histórico na casa dos 19 mil dólares, tá bom? Mas por que devido 19 mil dólares este suporte aqui no topo histórico anterior, tá? Porque assim, se a gente olha em RSI, ele está pegando agora na casa dos 43 pontos, tá bom? Para ele descer na casa dos 30 pontos, a gente tem que olhar uma dimensão anterior passada, tá? Que a gente vai conseguir identificar aqui, ó. Então, a partir desse desenho aqui embaixo, que a gente tem esse círculo, eu pego essa mesma projeção de porcentagem de fundo e menciono ela atualmente, tá bom? Então, ou seja, aqui no gráfico eu tenho menos 40%, tá joia? Para poder buscar este fundo lá embaixo. Mas como foi realizada essa projeção? Eu pego esses menos 40% visando a correção em março, tá bom? Do ano passado, março de 2020, tá joia? Então, eu tenho essa base de menos 40%. Então, se eu jogar menos 40%, que ele estava tocando aqui, né, na hora que eu fiz essa análise na casa dos 31.100, menos 40%, ele estava chegando perto ali da casa dos 13 mil dólares, tá bom? Ele estava buscando ali a casa dos 13 mil dólares até a casa dos 19, tá? Apenas dando uma corrigida aqui, que eu estou observando um pouco mais de perto o desenho, essa correção de 40%, quando ele vem, tá? Falando de hoje, dos 31.100 que bateu, até um pouco mais para baixo, ele vai testar o topo histórico, tá bom? Ele testa esse topo histórico nessa projeção de menos 40%, chegando a 19 mil dólares, tá joia? Pessoal, então basicamente é isso, tá? A gente teve um efeito manada aí com relação às informações que foram surgindo. Para quem está chegando no mercado agora, não precisa se assustar, tá? Com relação a essas retrações mais bruscas. Eu recomendo que vocês esfoliem, tá? O quesito histórico do Bitcoin para trás, tá bom? Foi em 2013, foi em 2017, 2018, 2019. A China sempre foi contra o Bitcoin em vários quesitos e nem por isso a China depois deixou de acolher novamente o Bitcoin, tá bom? Então ela acabou acolhendo novamente o Bitcoin, onde em 2021 ele conseguiu se manter instável, né? Até o mês de abril, tá? Até o mês de abril e depois, infelizmente, agora em maio surgiu esse monte de notícia novamente. Para quem não conhecia essas notícias, esse vídeo é principalmente para poder mostrar esse quesito foco histórico, olhando para trás, tá bom? E eu vou ressaltar uma outra visão aqui com relação ao Bitcoin, caso ele se mantenha firme neste ponto de retração em 0,618, tá bom? Aonde está começando esta retração de FIBO, Levi? Lá embaixo, na retração de março de 2020, tá bom? Como ponto inicial, e o topo final seria aqui na casa dos 64.850 dólares, tá? Que seria o topo dessa retração aqui, tá bom? Antes dela vir mostrar esse parâmetro pra gente, tá? Infelizmente foi perdendo barreiras importantes na casa dos 41.500, 42.000, que seria esse topo anterior do ombro esquerdo, tá joia? Antes de formar esse padrão aqui de ombro, cabeça, ombro, tá joia? Infelizmente perdeu, a gente veio testar, retração de 0,5 na casa dos 35 mil, perdeu também. E agora, na pior das hipóteses, a gente pode ter um importante teste nas casas dos 27 mil dólares, tá? Levi, mas e aí? Se o Bitcoin ele se manter firme na casa dos 27 mil dólares, o que pode acontecer, tá? Então a gente pode pegar aqui, deixa eu pegar as linhas das ondas de Elliott, tá bom? São 5 ondas, então a gente pode mencionar desde lá de baixo, de março de 2020, até aqui em cima, como uma única onda, tá bom? Uma única onda, na pior das hipóteses, ele pode vir buscar a retração da onda 2 de Elliott em 27.200 e depois continuar a projeção, tá bom? Que tem que colocar uma extensão de FIBO aqui para a gente saber até onde pode ir a onda 3 do Bitcoin, tá? Que no caso seria a onda 3, depois iria vir a correção da onda 4 e depois iria ter um estouro maior da onda 5, tá bom? Porém, isso a gente está olhando no gráfico
semanal. Então, cada barrinha dessa daqui é um gráfico semanal, tá? Essa projeção aqui pode demorar muito tempo para acontecer, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui em quesito de tempo, ó, de março do ano passado até este topo que a gente teve, foi uma projeção de 399 dias, tá? São 399 dias. Então, se eu pego e duplico essa informação aqui e lanço ela para o meu lado, buscando a retração deste topo até a onda 2, para ela poder esticar novamente para a onda 3, que vamos supor que depois que a onda 3 veio, ela vai bater mais ou menos aqui. 399 dias, a gente vai estar chegando no período de 16 de maio de 2022, tá bom? Maio também, dentro do mês de maio, tá? Porém, isso daqui é uma projeção com relação a tempo, tá? Observando tempos anteriores, tá bom? Não necessariamente vai precisar demorar tudo isso daí de tempo, tá? Para ele conseguir fazer esse alongamento, tá bom? Então, assim, agora a gente vai fazer uma projeção bem simples da onde que pode ser essa esticada, essa nova pernada aí para quem está fazendo um hold no Bitcoin, tá? Ou no Ethereum também, porque se o Bitcoin vai bem, o Ethereum, a tendência é que ele vá bem também, tá? Fica muitos tambéms aí, porém, infelizmente, é assim que funciona. O Bitcoin, ele é o carro-chefe desse mercado, enquanto ele estiver indo bem, o mercado vai bem, se ele começar a ficar mal, o mercado vai retrair, tá joia? É onde a gente identifica esses fundos do Bitcoin para conseguir se posicionar em várias altcoins promissoras, tá bom? Estilo a ADA, que é a Cardano, a Ethereum, ETH, tá? Para quem está chegando aí com relação às siglas, tá bom? Chiles tem sido uma moeda muito promissora também, pelas fases de projetos que ela tem entregado, tá bom? Com relação à Fórmula 1, mercado de esporte e futebol, Stock Car, beisebol, entre outras modalidades que estão surgindo com relação até ao UFC que vai entrar no mês que vem, mês 6, tá bom? Em junho. Então, só voltando aqui para a gente fazer essa projeção dessa esticada, a gente vai pegar a extensão de Fibo, deixa eu dar um ESC aqui, clicar em alto para me conseguir identificar esse fundo. Pego a extensão, vou clicar lá embaixo, tá bom? Lá em março de 2020, na reta de março, vou clicar neste topo, que teve topo histórico recentemente, e vamos supor que ele retraia até na casa dos 30 mil apenas, tá bom? Que ele consiga fazer um fundo duplo ali e ele se mantenha firme e forte, tá bom? Então, assim, para quem não conhece a extensão de Fibonacci, tá? Dá uma pesquisada, estude, porque assim, cada linha dessa, que ele vai mostrando aqui esses valores, é um ponto de alvo, tá bom? Então, o pessoal aí que participa de grupo de sinais, esses sinais são baseados com relação a essa extensão, tá? Com relação a essa extensão. Então, só voltando aqui para a gente identificar um valor bacana aonde ele pode subir, caso ele caia e se segure firme na casa dos 30 mil dólares, ele pode fazer um teste tranquilamente, novamente na casa dos 67 mil dólares, tá bom? 67 mil dólares e 500, caso ele consiga romper o topo histórico anterior na casa dos 64 mil dólares, tá? Mas por que ele consegue chegar com tanta facilidade aqui? Por conta desses valores aqui, ó. 0.382 a 0.618, tá joia? Então a gente tem essa projeção mínima de subida da onda 3 aqui, tá bom? Caso ele consiga se manter otimista, ele tem uma ótima projeção para bater aqui no nosso alvo de 1, tá? Que vai chegar ali na casa dos 90 mil dólares e 900. Aí conforme ele for indo, ele consiga romper. Um dos valores mais objetivos, mais frequentados com relação à extensão de Fibo é este daqui, 1.618, tá bom? Esta frequência de valor aqui, ela é muito... em várias moedas bate sempre este alvo aqui, tá? Não necessariamente o Bitcoin tem que chegar neste alvo, porém muitas moedas chegam neste alvo de 1.618. Se chegar, tem a projeção de 128 mil dólares, e aí é apenas um dos alvos, onde ele pode continuar se alongando, tá bom? E ele pode buscar aqui a casa dos 286 mil dólares, tá? Vou até pegar aqui uma linha para poder marcar este alvo, 286 mil dólares. Estou observando, tá? Esse quesito aqui, cada uma
dessas linhas que vão surgindo é um alvo, tá bom? Aí você vai associando, tá bom? Esses alvos conforme eles foram chegando com relação ao RSI, tá? Olhando sempre para trás para observar os topos históricos, aonde foi que tocou a questão dos RSI. Então, se a gente coloca uma linha horizontal dentro aqui do RSI, associando esse último topo histórico que a gente teve de RSI, a gente consegue identificar que antes dele tocar nesse topo de RSI, anteriormente eu já tive este toque, e lá atrás, conforme for tendo, né, esses topos, se a gente olhar mais para trás aqui, ó, teve pumps, tá? Porque o Bitcoin ele tem vários anos, desde 2005, 2006, se não me falha a memória, que ele foi criado. Então, este gráfico aqui me mostra a projeção dele desde fevereiro, deixa eu ver aqui, outubro, desde outubro de 2011, tá? Comecinho de outubro de 2011, ele estava custando ali na casa dos 2 dólares, 5 dólares, era muito pouco, né? Muito pouco porque quem tinha comprado a 2,5 dólares aqui acabou se desfazendo nos topos de 200 dólares, depois mais para frente na casa dos 1.200 dólares, e aí o Bitcoin sempre teve esse processo de retração e teve essa retomada para altas e altas cada vez maiores, que é o que a gente está observando atualmente, tá joia? Assim, muitas instituições estão vinculadas ao preço do Bitcoin, tá? Eu acredito que o Bitcoin vai ser quase impossível dele buscar essa correção aqui da casa dos 13 mil dólares, tá? Vai ser quase impossível, porém esse mercado tudo é possível, né? Porque o mercado ele é formado de sentimento. Se as pessoas entram em pânico e essas grandes corretoras, né, que compram Bitcoin, esses grandes influencers que compram Bitcoin, né, essas instituições que compram, não conseguir conter este sentimento com o suporte em book e as notícias que vão surgindo, ele pode chegar sim na casa dos 13 mil, tá? Mas eu acho muito difícil, eu acho que eles não vão deixar isso acontecer para eles conseguirem deixar o cenário otimista do Bitcoin, porque ainda se encontra otimista no sentido dessa nova projeção aqui, tá bom? Partindo de tudo isso, lá de março do ano passado até maio agora, deste ano de 2021, uma única pernada, tá bom? Esta correção pode se inclinar até 27 mil. O melhor de tudo é que ele faça esse fundo duplo aqui na casa dos 30 mil e busque valores novamente exorbitantes, né? Na casa dos topos de 50, 60, 70 mil, buscando, se Deus aí permitir, a casa dos 128 mil dólares e até mais nessas pernadas. Porém, não é nada para ontem, né? Estou no gráfico semanal, apenas refrisando mais uma vez, isso daqui pode levar anos, tá bom? Vários anos aí, que uma projeção mínima que a gente fez aqui olhando para trás, de março do ano passado a maio deste ano, a gente pode pegar aí cerca de 399 dias para poder ter esta recuperada, para poder vazar e buscar este topo da onda 3, tá bom? Então eu vou finalizando por aqui, tá? Por gentileza, quem não for inscrito no canal, dá aquela força, se inscreve no canal. Caso gostou do conteúdo, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar o dislike lá, não tem problema, tá bom? E o pessoal que gostou e que não gostou, por favor, deixe seu comentário falando das próximas análises que gostariam de visualizar com relação a alguma moeda, seja BNB, seja o Ethereum, TIVs ou qualquer outra criptomoeda, para a gente estar trazendo novas informações aí para o nosso canal, tá bom? E eu vou deixar como objetivo, tá, pessoal? 100 likes, tá bom? 100 likes neste vídeo aqui, conto com a colaboração de vocês. E por enquanto é isso. Atualmente esse vídeo está sendo gravado dia 23/5 de 2021, domingo, tá joia? Bom final de semana a todos para quem está assistindo hoje e até a próxima.